por acaso você tem interesse de aprender inglês, aquele inglês do dia a dia que o americano fala, tá cansado de tentar aprender inglês sozinho e nunca dá frutos, e você, além do mais, não quer passar 5 anos estudando numa escola de inglês. Para você que tá nessa situação, Lício Alvino, um americano que morou 5 anos no Brasil e fala fluentemente português, vai te ensinar a falar o inglês que ela fala no cotidiano. E o melhor, por um precinho que cabe no seu bolso. Gostou? Link na descrição e segue o vídeo. Existem dois momentos da história do Brasil, vou esquecer agora a parte ética e moral. Existem dois, na minha opinião, existiram dois momentos que eu vivi na história do Brasil que eu acho que o Brasil teve alguma chance. Teve uma chance de tomar um rumo bom. Um desses momentos foi o Itamar Franco com um plano real. Isso. Foi uma ideia brilhante que deu conta da inflação inicial, criar uma moeda indexada à inflação e substituindo a moeda antiga por ela. Foi uma ideia genial, o Brasil tem grandes economistas e depois de muito tempo conseguiu-se isso. E a inflação, e a gente tinha inflação, eu cheguei a trabalhar no mercado financeiro. A inflação, as pessoas não sabem, a inflação é uma Bolsa Família ao contrário. Isso. Né? O sujeito pobre recebe seu salário, deposita ali à vista na conta do banco e os bancos pegam a massa de depósitos que eles têm, né? Financiam um governo deficitário, correção monetária mais juros, enquanto o dinheiro do depositante desvaloriza a inflação do mês. É a maior moleza do mundo ganhar dinheiro assim, né? Nos bancos comerciais grandes. Não, é uma coisa inacreditável, você não precisa fazer nada. Então, o Estado brasileiro, que era deficitário, sempre deficitário, se financiava em agenciamento com grandes bancos comerciais e enriqueceu famílias inteiras. Donos acionistas desses bancos, às custas da população brasileira. O enriquecimento dos donos do Nacional, Unibanco, Itaú, sei lá, ele corresponde ao empobrecimento da população brasileira naquela época. Alô, alô, Brasil, olha aí, é exatamente isso, desculpa. O dinheiro transfere, é uma usurpação. E companhia de seguro era a mesma coisa, porque o seguro não corrigia monetariamente. Então, o Brasil tinha um sistema. Boa parte da minha vida foi da vigência desse sistema, de fazer grandes fortunas para banqueiros e empobrecer o brasileiro médio, que vivia numa inflação desenfreada, enlouquecida. E o Brasil conseguiu domar essa inflação através de uma coisa chamada overnight, que não existia em lugar nenhum do mundo. Toda noite a gente negociava um título público. Em suma, é uma loucura total, não vou nem entrar aqui. Mas era uma maneira de conseguir sobreviver com uma inflação gigante. Quando o Fernando Henrique era ministro da Economia e o Itamar conseguiram acabar com a inflação inicial, esses banqueiros que tinham se enriquecido muito, ficou claro que eles eram péssimos empresários, porque os bancos começaram a quebrar. Aquela estrutura lá só sobrevivia nessa moleza. Alguns poucos bancos, aí teve o tal do PROER, certo? Eu fiz o plano real e desmontei a transferência de renda de pobre para rico via inflação. Só que eu também inviabilizei meus bancos. E a gente começou a ver aquelas quebradeiras, aquele tal. E eu acho que, já no PROER, eu comecei a ver que o governo Fernando Henrique não estava administrando aquilo de maneira republicana, o PROER. Pode crer. E nem, na minha opinião, as privatizações. Aí, para piorar, teve a ideia de jirico do Fernando Henrique Cardoso de se reeleger presidente e mudar a duração do mandato. Lembro que eu acho que o Sérgio Mota estava quase por falecer, eu estava falecendo, e teve aquele assalto no Congresso, aquela negociata incrível. Aquilo ali foi um golpe, de uma certa maneira. E
E terminou do jeito que terminou. Quando o Fernando Henrique fez o segundo mandato, estava ali um cara que tinha jogado fora uma chance de ajeitar o Brasil. De ouro, Na minha opinião, o cara estava lá por vaidade. Uma vaidade de ser presidente do Brasil. Não vi mais nenhum plano. O Lula, no primeiro mandato, foi a segunda oportunidade que o Brasil teve. de ouro O que também. aconteceu, na minha opinião? Quando o Lula começou a ter chance de se eleger presidente, o mercado foi às procelas. O mercado, tudo ficou ruim. O dólar disparou durante o governo que não era dele, Fernando Henrique, né? O dólar disparou, deu tudo errado. Quando o Lula se elegeu e fez aquela carta aos brasileiros e mirou num superávit primário forte, foi o Palocci, era o ministro da Economia, e conseguiu fazer o superávit primário e teve sorte com as commodities, toda aquela expectativa negativa que tinha jogado o dólar para cima, que era causada pelo próprio Lula, acabou. E aí o Lula ficou com a fama de ter resolvido todos aqueles problemas que ele mesmo tinha causado pela história dele de esquerda. Perfeito, exatamente isso. Mas ele fez um primeiro mandato, estou esquecendo a parte de mensalão, ele fez um primeiro mandato que foi incrivelmente bom. Ele era o cara, como mesmo o Barack Obama falou que ele era o cara. Ele era o cara. Só que por trás disso, e isso começou a ficar claro com as denúncias do Mensalão e depois com a Lava Jato, a organização e a lógica na qual se estruturou o governo do PT era igual à organização e à lógica na qual se estruturou todos os governos anteriores, à exceção do Itamar Franco. Eu concordo que o Itamar nem estava vendo aquilo direito. Ele herdou o governo, foi um tempo curto, e essa estruturação, essa subserviência do PT a essa lógica que já existia anteriormente, eu acho que eles até exacerbaram o que já acontecia de uma maneira mais sistemática e criou-se um enorme cartel de empreiteiras, né, que operava na Petrobras e outras empresas públicas. E o que a Lava Jato demonstrou, e ela realmente tem um valor heurístico, foi ela expôs essa corrupção. Os empreiteiros devolveram bilhões para o Estado, a Petrobras fez acordo nos Estados Unidos de quase $1 bilhão, Braskem, todo mundo fez acordo aqui com os... Então, evidentemente que não tem como negar que essa corrupção não aconteceu. Evidente que aconteceu. Era corrupção PT, PMDB. Aí eu acho que isso foi uma coisa interessante, que eu me lembro que, por outros motivos, que eu não vou nem entrar nessa conversa, um dia eu encontrei com o Zé Disseu, e a Dilma estava sendo a candidata, ia ser a candidata. E o Zé Disseu falou para mim e para o meu sócio, e para um outro amigo, que a Dilma deu a entender, né, que a Dilma era a pessoa que ia ficar ali, porque ela era controlável. E não Claramente, o plano era esse. Isso foi dito para mim, mas não era controlável e não tinha, na minha opinião. Ela tem uma história de vida difícil, bonita, etc., mas ela chamou para o vice-presidente dela, era o Temer, ela estava colada no PMDB, já dava para ver o que era. E teve corrupção no governo da Dilma também, assim como teve em todos os governos anteriores. Assim se perdeu a segunda chance. Sempre a segunda chance se perde quando o cara vai para o segundo mandato. Não sei por quê, mas é um fenômeno brasileiro. Esse eu acho que foram os dois grandes momentos que o Brasil teve. Agora, sem nenhuma dúvida. O Fernando Henrique, vinculado ao Real, tinha o Brasil na mão para fazer a reforma que nós tínhamos combinado. E aí trocou tudo pela reeleição. É a razão pela qual eu, tendo sido fundador, o primeiro e único governador eleito no ano 90 do PSDB, rompi, fui embora para os Estados Unidos, passei a escrever, criticar, etc., e propor, porque eu tinha ajudado a fazer, como ministro da Fazenda, eu tinha ajudado a consolidar
ali o Plano Real. Depois eu fui também ministro no primeiro governo do Lula, e você tem absoluta razão, eu olhando de dentro. Havia ali uma vontade genuína de mudar o Brasil, mas faltava concepção. E, na sequência, implodiu tudo com essa visão fisiológica e virou, de fato, uma coisa absolutamente despudorada e sem nenhum tipo de escrúpulo. O que eu acho que aconteceu, e eu trabalhei com o Luiz Eduardo Soares num roteiro sobre isso, o Luiz Eduardo também estava dentro do governo. O Palocci fechou o cofre, em vez de ficar fazendo aquelas emendas de orçamento e tal, ele sentou naquilo e para garantir o superávit primário, que era necessário, e aí o José Dirceu ficou sem ter como financiar, fazer os acordos que eram feitos com emenda de orçamento, e aí aconteceu o mensalão. Isso. O resto é história. Mas, em suma, a lógica subjacente à organização do poder brasileiro é uma lógica de leiloar posições no Estado. Sem nenhuma dúvida. Esse é o modelo dominante no Brasil, sem nenhuma dúvida. Ou a gente muda isso, ou essa crise vai tornar-se cada vez mais complexa e insolúvel.